o capítulo 5, tá bom? Vou já ler, fazer a leitura aqui. Diz assim, ó: dá ouvido às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Reino meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que proferem a mentira, todos aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Esse versículo, assim, muito contemporâneo na nossa época e na situação em que estamos vivendo politicamente do país, não é verdade? Mas eu entrarei em sua casa pela grandeza da sua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente. Na outra tradução que nós vamos estudar, fala alegrem, cantem continuamente. Porquanto tu os defende, Deus te defende, Deus nos defende. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Olha só como que vale a pena você ficar aí comigo. Por quê? Porque você vai aprender quais as condições que Davi nos ensina aqui para poder estar com um escudo de proteção e Deus lutando as suas causas, tá? Deus pegando cada causa que o diabo apresenta, porque o diabo é mentiroso, ele gosta de nos acusar, ele gosta de falar coisas que não existe, ele gosta. Aqui nós vimos, ele mente, ele usa as pessoas para mentir contra os justos, e por isso nós sofremos. Mas nós vamos ver nesse salmo que o fim deles está esperando lá. É só nós termos paciência, que os próprios terão que confessar que nós fomos justos, vivendo na face da terra. Esse salmo, ele vai falar sobre, diretamente ele está direcionado a essa canção, né? Porque nós estudamos já nos outros salmos, que é uma canção dirigida ao cantor mor para o regente de flautas. Justamente se vamos ver lá no hebraico, é instrumento de flautas, que tratava da flauta. Vamos resumir assim. E ele vai fazer uma oração de proteção a Deus. Os outros salmos, do Salmo 3 até o Salmo 7, nós já falamos que ele escreveu na época em que o seu filho deu um golpe de estado, juntamente com as várias pessoas que achavam que ele não tinha salvação pelo pecado dele, duvidavam da integridade de Davi, e Absalão queria o trono de qualquer maneira, e também Davi nunca se preocupou em resolver as questões com Absalão, ele queria o filho longe, porque se vê que ele já tinha um espírito sanguinário, e o pai sempre conhece cada um dos filhos, né? O proceder, quem não vai conhecer, senão um pai, uma mãe, o seu filho, o seu proceder, o seu íntimo,
Só nos conhece realmente quem vive conosco, sabe da nossa integridade, sabe das nossas falhas, onde nós somos falhos, não é verdade? Então, por isso que é difícil, às vezes, você pregar para as pessoas que estão ao teu redor, eles não vão fazer muito caso, né? Porque eles veem que você não é justo totalmente e ninguém vai conseguir ser. Vendo aqui nas orações de Davi, nós vamos ver que ele não conseguia ser justo também. Ele, na sua oração, ele vai pedir a Deus que o faça justo segundo a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus não são os nossos. Eles são diferentes dos nossos caminhos. Bem-vinda, Carla. Deus abençoe você. A Sueli, minha irmã, também entrou. Essa live vai ficar gravada. E lá na rede vizinha, eu faço com contenidos, né, pequenos para poder estar postando lá também, que está sendo uma bênção. A palavra de Deus tem que ser pregada. Nós fomos chamados para ir por todo mundo e pregar o evangelho. E não é porque eu voltei da Argentina que eu vou parar de pregar o evangelho. Eu acho assim, as redes de comunicação agora, para esse tempo, vai ser a época onde a Bíblia fala que mais pessoas no final dos tempos, o número de pessoas salvas iria ser muito grande, e é justamente pelas redes sociais que nos dão essa oportunidade. Então, você que tem um chamado, que tem alguma coisa boa para expressar as pessoas que necessitam aí do outro lado, pegue e faça. Faça, porque uma pessoa que você alcança, uma pessoa que te comente, olha, é bênção para mim essa palavra na minha vida, você vai estar abençoando e fazendo o ir de Jesus, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, tá? Então vamos seguir aqui, o primeiro versículo que diz: ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Ele tinha tanta certeza, ele entrava, ó Senhor, porque nesse salmo aqui, os outros salmos, ele dormia tranquilo, ele estava bem, ele colocava o travesseiro, ele via dentro dele se tinha alguma aflição, né? Como no Salmo 4 nós vimos que ele manda nós ler a nossa consciência todos os dias antes de dormir. O que é que nós fizemos? Senhor, fizemos alguma coisa errada? Tem essa condição também, né? Para que nós sejamos abençoados totalmente, como foi Davi. Porque Davi foi uma pessoa conforme o coração de Deus. Tá bem que nós sabemos que ele pecou, mas quando Deus confrontou ele do seu pecado, ele foi jejuar, ele foi pedir misericórdia, ele se arrependeu. A maldição veio de igual maneira sobre a vida dele, mas ele vivia no temor de Deus, ele se arrependeu de verdade. E nessa época aqui, que ele escreveu do Salmo 3 até o Salmo 7, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Muito ruim, muito triste. Quando nós temos os nossos mesmos que nos perseguem, e Davi não estava fazendo nada, Davi estava na vontade de Deus, tanto é que eu acredito que nem Davi sabia, mas ele era a linhagem de Jesus. Tribo de Judá nasceria Jesus, e Jesus nasceu da linhagem de Davi. Então ele sabia, ele tinha certeza no Deus que ele acreditava. Então por isso que ele fez essa oração: ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Ele gemia nesse momento. Eu acredito que ele nunca duvidou. Ele falou: vou fazer uma oração e deixar aqui escrito como se ora. Eu aprendi muito, gente. Maravilhoso esse salmo, porque ele nos ensina a orar. Quando eu era nova convertida, eu ficava muito triste, porque eu não sabia orar. Eu perguntava como que ora. Nem sabia me ensinar. E naquela época era muito escasso. Os pastores que eles colocavam para dirigir a igreja, eles liam assim, literalmente, a Bíblia e mandavam ver na roupa, no cabelo. Era isso que a maioria pregava. E eles não sabiam realmente ensinar. E quando nós chegamos a esse conhecimento de ir lá no profundo e nós mesmos estudar, porque hoje nós não temos excusa, né? Nós temos tudo para poder aprender e professores maravilhosos. Eu aprendo muito com Spurgeon. Eu amo, porque ele é chamado o príncipe dos pregadores.
E hoje, se nós repetirmos a pregação dele, vai ser maravilhosa, porque sigue sendo contemporânea, sigue sendo muito profunda, gente. Quem gosta de estudo, vai lá e busca livro tal, a exposição bíblica de Spurgeon. Você vai ser transformado e aprender muito, muito, muito para ser abençoado. Aqui, tá? Vou seguir aqui. Ele vai começar a fazer um contraste com o injusto. Ele faz um contraste, na verdade, desde sempre, desde o Salmo 1 até aqui esse 5, ele faz um contraste. O nosso raciocínio, pensar e fazer um bom voto, mas vai ser bem-aventurado aquele que confiar no Senhor, não importando se tem um bom ou mau governo, tá bom? E no capítulo 3, ele vai prometer assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui no Salmo 4, ele faz isso. Ele dá a tranquilidade do sono. E no 13, ele disse: a salvação vem do Senhor, sobre teu povo seja a bênção. Então, nós vamos ser abençoados de todas as maneiras, nós vamos ser abençoados. Tem promessa para nós. E hoje você vai aprender a orar através da palavra, porque Davi, ele organizava as suas orações, as suas palavras para que ele pudesse orar. Ele fez essa oração diante de Deus, e eu vou ler aqui um versículo que fala sobre os sacerdotes, e que também, se você for ler lá Hebreus, o capítulo 5, vou ler o 7. Ele fala do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós hoje temos o direito de entrar no lugar santo, como Davi fez de uma forma que era diferente no Antigo Testamento. Nós hoje somos, através de Jesus, nós somos todos sacerdotes e podemos entrar no templo. Antes não podia entrar nenhuma pessoa com pecado, porque era exterminado, tá? Mas hoje nós podemos entrar a qualquer momento. E quando e como é que nós vamos entrar? Em adoração e oração. A oração, gente, é o motivo que você deve entrar no lugar santo. A hora que você se ajoelhar, a hora que você for orar, você está no lugar santíssimo, tá? E porque a estrutura da oração de Davi nesse capítulo 5 vai nos ensinar, deixar claro que nós devemos orar através da palavra. Eu gosto muito do filme O Quarto de Guerra, porque ele nos ensina assim claramente. E Paulo também vai falar: olha só, vocês não estejam ansiosos por nada. Antes, conte para Deus. Você conta uma só vez, você pede uma só vez. E depois você fica esperando o resultado. O que é que você vai demorar mais? É nas ações de graças. Quando vem assim: olha, faz tanto tempo que você pediu, faz tanto tempo que você pediu e você não recebe. Aí você vai lá na palavra: mas Senhor, eu te dou graças a Deus, porque Ana sofria com Penina, mas ela recebeu depois de tanto tempo. Ela já tinha uns quantos filhos e vivia infernizando a vida de Ana. Ela recebeu a bênção. Eu também vou receber. Sai daqui, voz do Satanás, que vai falar que eu não vou receber a bênção. Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, nós, cada vez que vem essa insegurança de uma oração que nós contamos para Deus, nós temos que ter essa fé que nós vamos receber de Deus. E que também nós já aprendemos aqui que quando Deus fala não, o não é o sim de Deus, tá? O não daquele emprego que para você era tão esperado é o sim de Deus para você buscar outro onde Deus vai te abençoar realmente, entendeu? É o significado em hebraico. Então, fala lá sobre o sacerdote, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus fez essa oração nos dias do sofrimento dele, né? Nos dias que ele estava na carne, que ele era homem, ele foi e tirou aquele dia para velar, para falar com Deus, onde dele saiu sangue, gente. E ele chegou e disse: vocês, meus amigos,
meus discípulos queridos e amados, são vocês que irão levar a minha, né, o evangelho, são vocês que vão chegar. O evangelho chegou até mim graças aos discípulos, glória a Deus, aleluia. E vocês não foram capazes de velar uma hora comigo. Então, esse versículo aqui está falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Jesus chorava e chorou até gotas de sangue pela aflição que ele sabia que iria passar. Imagine nós, quando passamos um mau momento, nós ficamos sob a pressão, você fica assim, com aquele cortisol, né, no teu corpo que faz mal, assim, e você demora para se livrar dele. Imagina Jesus com o pior dos piores, gente, porque ele ia ser morto inocente, ele iria ter que dar a vida dele por nós. Eles iriam cuspir, né? Cuspir em seu rosto. Eles iriam dar chicotadas que sairiam pedaços de carne do corpo dele. E ele não iria falar nada. Ele iria ficar calado como uma ovelha muda indo ao matadeiro. Posso falar dessas coisas? Nem não gosto muito de assistir filme da crucificação, porque eu não aguento. É muito, muito profundo o que Jesus... É só se nós entendermos a profundidade de o quanto Jesus foi lá e fez essa oração com lágrimas e lágrimas de sangue, né? Que dos seus poros saíram sangue, do estresse agudo que ele estava. Porque ele sabia muito bem o que ele teria que passar por mim e por você. E ele orou com lágrimas. Agora, se Jesus, que sabia o que ele iria passar e já sabia que a vitória viria, ele teve que orar e pedir aquele que aqui diz o versículo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que o podia livrar da morte. Deus podia, porque tanto assim que ele fala, se tu podes me livrar desse cálice, né? Ele podia, Deus podia. Ele foi aquele que podia tudo. Nós devemos ir ao nosso Pai, como Davi vai ir e vai falar duas palavras ali que são claves, né? No intenso clamor dele, mas ele já com a segurança de que ele iria ser ouvido, e Jesus também. Ele foi ouvido quanto ao que ele temia. Ele foi contar, desabafar um pouco. Tu poderias, se cálice, mas faça-se a tua vontade. É preciso fazer a vontade do Pai, é preciso fazer a vontade de Deus. Capítulo 1 ao 8, Davi, ele vai rogar, é a divisão que nós temos nesse salmo, e do 9 ao 12 ele segue rogando, contrastando e especificando o mal. Por que que eu falo que a oração com a palavra de Deus ela tem mais eficácia? Você vai aprendendo a falar a palavra de Deus, você vai aprendendo versículos e vai orando, tá? Quando você quer algo parecido com o que alguém passou na Bíblia, você fala, Senhor, eu estou nessa aflição? Eu estou. Estão falando mal de mim? Só que eu creio no Deus de Daniel. Aí você conta para Deus a tua aflição uma só vez e você começa a dar ações de graça, contar tudo que você lembra, que você já foi livrado ou que alguém na Bíblia foi livrado. Senhor, estão falando, estão me acusando e eu não vou deixar de orar por medo deles. Eu vou abrir a minha janela, Daniel, estou falando, e vou olhar para o lado do templo e vou orar a ti, não vou deixar de orar. E o povo foi fazendo, buscando leis, né, como fazem agora, buscar leis para debater as coisas de Deus, mas nós seguimos igual, porque nós fomos chamados para isso. E aí ele foi acusado, né, o rei com muito dó teve que colocar ele na cova dos leões, e o que que aconteceu? Deus livrou ele da cova dos leões. Olha que Deus maravilhoso. Então, você vai falar a maldade que estão fazendo, você vai contrastar os versículos que Deus tem promessa que Ele nos vai dar a saída. Ele nos dará sempre a saída, não importa o que seja, gente.
você conta para Deus e esquece, não fica com vã repetição. Ah, eu vou hoje, o pastor mandou orar lá, você vai por obrigação, eu vou contar tudo de novo. Não, você já contou. Senhor, muito obrigado, porque eu vou receber a resposta. Eu estudei domingo lá com aquela missionária que estava ensinando o Salmo 5, de que eu tenho que falar as tuas promessas, e Davi também falou as suas promessas, as suas palavras. Ele repetiu e ele tinha certeza de que iria ter a resposta e que tu és o escudo no final das contas nosso, que tu é aquele que peleia, o nosso advogado bem presente, e não temos do que temer, e sim nós temos só que louvar, porque nós sabemos que vamos receber a tua resposta e a tua resposta vai ser a melhor para nós, tá? Então, ele segue ali, né, a Deus, fazendo aquele contraste, né, com a palavra. E nós temos, com esse versículo aqui que nós lemos, ó Senhor, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Eu até marquei aqui. Deus atende e ouve as minhas palavras. Nós temos oração em palavra e também os desejos não ditos, que são os gemidos. Muitas vezes nós não temos nada para falar, nós só gememos e expressamos. Já aconteceu com você? De você chorar intensamente por um problema que você não consegue resolver e gemer diante de Deus. E olha só, e Ele atende os nossos gemidos também, as nossas meditações na cabeça que nós estamos falando somente com os nossos pensamentos. Aqui Spurgeon, ele fala uma frase muito linda que eu gostei e vou compartilhar com vocês. É possível haver oração prevalecente sem palavras e haver palavras sem verdadeira súplica. Agora eu faço uma pergunta. Qual é o teu tipo de oração? Não que você tem que gemer todo o tempo, mas as tuas orações aqui, elas têm que ser direcionadas, elas têm que ser apresentadas de uma forma, e mais na frente vocês vão ver o que significa quando ele se colocava, ele se apresentava em oração diante de Deus. Eu sempre tinha dúvida, eu falei lá no começo, das orações, eu não sabia orar e nunca ninguém até hoje me explicou totalmente assim como é. Eu busco muito esse tema. E esse salmo veio assim como uma luva para a minha vida, para a minha alma. Por quê? Porque ele vai respaldar o que as pessoas falam de que nós realmente temos que orar, né? E dar ações de graça. Nossa oração deve ser contada uma só vez e o restante das orações, até eu conseguir, deve ser mencionada as ações de graça. E louvar a Deus e salmodiar. Salmodiar é cantar, é adorar a Deus pela resposta, porque eu sei que Deus vai me dar uma resposta, ou sim ou não, mas Ele vai me defender. Ele é o meu escudo. Aqui nesse salmo vai dizer, Ele atende o meu gemido, a minha meditação, a minha oração. Então tem que ser uma oração organizada. E eu nunca sabia como orar, então um dia Deus orando, eu tinha assim uma consciência muito pesada, talvez aconteça com você. E quando fala lá em Efésios, orai sem cessar. Gente, às vezes não dava tempo de eu orar, né? E eu ficava mal, eu me sentia em pecado, me sentia uma pecadora, me sentia que eu já não iria para o céu porque eu não orei hoje. E aí eu aprendi o tempo no grego lá, kairos, que ele fala orai sem cessar, é o tempo kairos. Eu até anotei aqui porque para você talvez vai ser importante também. É o tempo oportuno que faz um acontecimento ser especial, memorável, não em seus números, mas em sua significância. Eu estava comentando hoje de manhã já com meu esposo, né? Falei, vou começar a fazer a live, e é tão maravilhoso que eu aprendi, porque eu saio do lado de lá, né, dos fundos da minha casa. De manhã eu levanto muito cedo, sempre 5 horas, tá saindo o sol, agora tá começando a escurecer mais tarde. Mas às 5 já começa a sair o sol e fica aquele sol lindo, assim, a gente vê as montanhas, é muito maravilhoso. E eu, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado,
por mais um dia de eu poder ver, Senhor, de eu poder ver esse sol maravilhoso, né? De manhã. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós devemos priorizar as nossas orações. E esse orar sem cessar é quando for o tempo oportuno. Em qualquer momento você pode orar. Você pode orar lá estando no teu trabalho. Enquanto você vai no banheiro, você fala, ai, obrigado, Senhor, porque está sendo um dia maravilhoso. Ai, obrigado, Senhor, porque hoje é o meu dia de estar lá em tal lugar que é tumultuado e quando é um dos teus filhos é tranquilo, não acontece nada, não acontece. Nossa, obrigado, Senhor. Em qualquer momento oportuno você ora e pede a Deus. E também significa você viver em santidade diante de Deus às 24 horas. E o tempo cronos é o cronológico, que seria orar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 horas, tá? Então, se você tomar no literal e não saber o significado de orar sem cessar, você não vai saber, você vai ficar como eu, se sentindo culpado por não orar, tá bom? Então, nós devemos priorizar o tempo de oração. Claro que tem gente que ora mais, que ora menos, é cada um no seu tempo, cada um na sua disposição, cada um na sua entrega, mas nós deveríamos priorizar a nossa oração que ela fosse de manhã. No caso de Davi, ele chegou no tempo oportuno, né? Para poder orar naquele momento para fazer uma vigília. Ele fez uma vigília, ele estava vigiando também, né? Vigilando, vigília, ele estava numa vigília. Quando ele passou a noite inteira orando, confrontando, falando, né, que a palavra de Deus e tal, mas no final ele vai falar lá que ele já tinha certeza que ele iria receber a resposta. Ele estava assim interpelando, né? Interpelar é confronto. Estava confrontando, Senhor, na tua palavra fala que os maus não têm poder. Senhor, na tua palavra, os ímpios que não, aqueles que falam palavras mentirosas, Senhor, por favor. Ele estava assim confrontando com o próprio Deus nas suas orações, apelando para a palavra de Deus que já havia sido dita e que ele precisava receber, ele chegou no momento que ele falou, Senhor, já tu tem que pôr a mão aí porque já tá demais. O povo tava tudo ficando do lado de Absalão e deixando Davi. E Davi tinha corrido, já se humilhado, já tinha corrido, fugido do seu próprio filho. E ainda Davi era tão bom que ele falava assim, ele fala, não toque no meu filho, não judiem dele, não machuquem ele. Então, no 4 ele fala para que nós analisemos a nossa consciência, né? Vai fazendo um monte de coisas e que ele dorme tranquilo. E agora nesse daqui já chegou o tempo, né? Era aquele tempo Kairos de fazer uma vigília em prol daquele acontecimento que estava demorando demais. Eu já falei aqui, eu tinha anotado, Jesus disse, nenhuma hora podeis velar comigo, né? Então, nós devemos priorizar a nossa oração de manhã. E Spurgeon também falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou que enquanto o orvalho rega a terra, que as gotas da graça reguem a nossa alma através da oração de manhã. Ele fala que a oração de manhã vale por 2 da noite. Porque nós vamos entregar o melhor no primeiro horário. Você vai levantar antes de tomar café, você vai olhar para o céu e falar que lindo, Senhor, que lindo orvalho. Que lindo, como se manifesta a tua glória através dos céus, quando nós olhamos para o céu, as estrelas, o sol. Nós olhamos, Senhor, estamos olhando essa estrela e ela já não existe mais, ela já se espatifou e ela está ainda diante dos nossos olhos. É tão imenso a tua criação, Senhor, que não tem como nós crermos em ti. Já estou fazendo uma oração aqui. Então, uma oração de adoração, tá? Você conta as grandezas de Deus e de manhã entrega o teu dia, Senhor. Tu sabes, cada passo já foi, já voltou durante essas 24 horas que eu vou viver aqui. Então, Senhor, está entregue. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado pelas lutas. Obrigada pelos momentos que eu vou ter que me humilhar. Obrigado, Senhor. Dá-me sabedoria na hora da burrice nossa. Meu Deus, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa intervir e eu possa escutar através da tua palavra o que eu devo proceder de uma maneira sábia com os acontecimentos desse dia. Agora vamos para o versículo 2. Meu rei, meu Deus, olha só como ele foi diante de Deus.
Atende o meu pedido e ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. Olha como ele entrou, glorificando a Deus e falando duas palavras aqui. Meu Deus, meu Rei, meu Deus, meu Rei, Pai nosso que estás no céu. Gente, que coisa mais linda é nós irmos e pedir alguma coisa ao nosso Pai e Ele vai dar, Ele não consegue negar. Na verdade, mesmo que nós estamos em dificuldade, quando nós vamos em humildade diante de Deus, do nosso Deus, é como quando nós pedimos alguma coisa para o nosso Pai e Ele vai e faz, ainda que Ele dê uma chacoalhada, fala, nunca mais faça isso, eu vou te ajudar, mas você tem que proceder de uma outra maneira. Ele chegou dessa forma diante de Deus. Aqui o versículo 2, ele chegou com uma melancolia assim diante de Deus. Ouve, Senhor, o meu choro. Ele chorava e Deus estava ouvindo o seu choro. Por isso que eu falei que a oração gemida sem palavras é uma oração e Deus escuta palavras no nosso gemido, tá? Quando você chora diante de Deus, é a melhor coisa. Quando eu tenho algum problema, eu choro. Eu choro e a minha cabeça está trabalhando. Pode prestar atenção. Eu estou chorando e parece que a oração é mais intensa, é mais intensa, é mais intensa, só no pensamento. E essas lágrimas são passadas para Deus como palavras. A intensidade da nossa oração deve sair do profundo do nosso coração. Por que sair do profundo? Porque aqui ele usou dois pronomes. Meu Deus, meu Rei. Ele tinha certeza, tu és o meu Deus que criou todas as coisas. Tu és o meu Rei. Ele era rei, ele sabia do poder do rei, mas ele estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus e que também não deixa de ser um tipo de Jesus aqui. Ele é nosso. Você tem o direito de orar a Deus. Você tem o direito de pedir as promessas de Deus, organizar a tua oração, porque Ele fez uma promessa. Através de uma promessa, Ele é nosso. Através de juramento, através de sangue vertido na cruz do Calvário, nós somos de Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Salvador. Deus é o único objeto da nossa oração. Tem que ser Deus o objeto da nossa oração. Não devemos entrar na oração de Deus como pessoas, ai meu Deus, tá. Não. Já com a certeza, chorando, gemendo, contando a história, mas não como vítima, porque não vamos ser vítima, nós vamos ser vencedor, porque Deus, Ele está e Ele vai resolver a causa do nosso pedido. No versículo 3 disse, pela manhã ouvireis a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Essa palavra aqui, apresentareis no hebraico, literalmente é colocar a lenha sobre o altar. Então ele estava falando assim, eu me apresentarei, eu vou colocar a lenha no altar e vou vigiar. Então a oração, ela deve ser realmente no tempo kairós, a hora oportuna, porque se você faz fogo de manhã e você não vigia aquele fogo, ele vai se apagar, não é verdade? As donas de casa que tinham fogão a lenha antigamente, meu Deus, comecei a lavar a roupa, esqueci do fogo, apagou, ficou só cinzas. Então aqui quando ele disse me apresentar, no hebraico, colocar lenhas no altar, arrumar o altar primeiramente. Como é que você faz quando você vai fazer um fogo? Cada um tem o seu sistema, mas você coloca um pau mais grossinho aqui, né? Aí depois você vai colocando os mais finos. Não, primeiro você coloca papel, né? Pra poder prender os pauzinhos mais fininhos. Aí você vai enchendo assim, vai, faz uma casinha, coloca lá, coloca. E aí você fica vigiando para ver que hora que vai prender aquele fogo. Em algum momento a tua oração vai prender. E aí você tem que vigiar para que ela não cesse. As tuas orações não podem cessar.
Quantos dias faz que você não ora diante de Deus? Deus tem sido tão misericordioso com você. Quanto tempo faz que você não ora? E também no hebraico significava as duas coisas. O pão da preposição, lá em Levíticos 24:9, se você quiser ler, vai lá, anota e leia, que ela vai falar assim, o pão da preposição, sobre todas as formas que eram, né? Como você se apresentava no altar, porque agora nós somos sacerdotes, cada um de nós somos sacerdotes. Como está o altar? Como está o fogo do altar, gente? Que você tem que estar vigiando para que não se apague. E o pão da preposição, eles trocavam cada 7 dias. Por quê? Porque eles ofereciam a Deus aquele pão, ele ficava ali 7 dias e depois os sacerdotes eles iriam comer aquele pão, mas ele era oferecido a Deus aquele pão. Tinha que ser um pão fresquinho e eles tinham que estar cuidando para não mofar, para não estar estragado, né? E era o tempo que durava o pão, cada 7 dias eles comiam e colocavam nova oferta para Deus. Amém? Então é a renovação e o pão que significa a palavra de Deus. Nós devemos orar, prender o fogo da oração através da palavra de Deus, que é o pão para nossas vidas. Então, tudo que nós falamos aqui tem coerência, gente. Porque o pão nutre a nossa alma, né? Ele nutre a nossa alma. A palavra de Deus, como pão, ela nutre a nossa alma quando nós oramos a palavra de Deus. E também a oração é um fogo, que se nós não deixarmos apagar, nós vamos viver em constante movimento, em fogo diante de Deus. Então, porque a nossa oração, o que significa tudo isso? Que nossa oração tem que ser organizada. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta, tá? Na Bíblia atual, o versículo fala assim: de manhã ouves a minha oração, Senhor. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Orar é espalhar e esperar a resposta. Nós espalhamos a nossa oração, o nosso sentimento, a nossa fala de uma forma organizada e depois nós vamos ter a certeza que nós vamos receber. Deus, ele é a nossa melhora. De manhã é a melhor hora para nós orarmos. Ele vai melhorar o nosso dia se nós orarmos de manhã. E a oração, outra frase de Spurgeon, a oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite, tá? Por que ele fala que uma hora vale mais que duas? Porque de manhã nós damos tudo, nossa energia, tudo assim, né, de manhã. E aí à noite nós já estamos um pouquinho mais cansados, né? Mas mesmo assim nós devemos fechar a nossa noite com uma oração. Também como Davi falou no versículo 4, que nós devemos examinar a nossa consciência ao colocar a nossa cabeça no travesseiro. Que a nossa devoção, outra frase dele, seja a estrela da manhã e a estrela da noite. Olha só que lindo. Se você levanta bem de manhã, você ainda vê a estrela, na estrela da manhã, não vê a estrela? E ela é mencionada, essa estrela da manhã, como Jesus. E aí, a estrela da noite, nós vamos ver o sol. Ou dependendo da noite, nós vamos ver as 1001 estrelas, né? Então, que a nossa devoção seja a estrela da manhã e a estrela da noite. Enquanto o orvalho goteja a relva, já falei aqui para vocês, que a graça do Senhor goteje no nosso dia. É a graça de cada dia. Jesus vai falar: vocês não estejam preocupados, vivam cada dia, porque eu sei o que eu tenho que dar durante cada dia. Que coisa gloriosa. A palavra, eu já falei para vocês, é sempre a mesma coisa. Deus fala de 1001 maneiras para ver se nós entendemos. Algum dia nós entenderemos tudo, né? Nós devemos meditar na palavra de Deus, que seria o pão, e orar segundo ela, arrumar a lenha e ficar vigiando, tá? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Do capítulo 4 ao 6, ele vai dizer assim: tu não és Deus que tenha prazer na maldade e no pecado. Tu não permite que os maus sejam os teus hóspedes. Olha só. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestam os que praticam o mal.
acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e falsos. Na outra versão, ela fala fraudulentos. Você conhece alguém que comete fraude? Conhece alguém que mente? Os mentirosos, eles até acreditam nas mentiras, né? Ele de tanto mentir, tão tremendo, né? O que a palavra de Deus fala, e Deus abomina todas essas coisas. E isso era o que Davi estava confrontando com Deus. Senhor, tu não gosta, tu os fraudulentos e tal, tal, tal. Ele estava falando porque ele precisava de uma resposta. E ele decide orar, orar dessa maneira. Os que procedem fazendo mal, eles não farão parte da mansão de Deus, tá? E aqui é tão profundo porque ele vai nessa oração, né, e nele mencionar os pecadores do mal, né, os praticadores do mal, eles não farão parte da mansão de Deus. Se a pessoa não se arrepender, Deus dá até o último da vida da pessoa ímpia, do pecador, que não gosta de Deus, que se ofende, que se desvia, que fica bravo. Deus dá o último para ele se arrepender, porque Deus não quer que as pessoas se percam. Mas os pecadores, os praticadores do mal, eles não farão parte da mansão de Deus. Vai ter aquele juízo lá no final, onde Deus vai falar: apartai-os de mim, fazedores de maldade. E como pastores, né, como missionários, como pessoas colocadas em evidência, líderes, nós vamos ter um juízo que vai ser diferente dos demais, tá? Muito interessante nós sabermos o que está preparado para nós. Eu vou ler aqui só para que vocês tenham uma ideia. Não vou comentar muito o 4:5, só vou ler essa parte para vocês verem o grau de que vai ser lá no juízo. Olha só, ele fala: e também houve entre o povo falsos profetas, lá no passado. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, você dando like aí a coisas que você por aí nem foi lá profundizar, e dando atenção a pessoas que são falsas e que ensinam a palavra de maneira que não é. O 3 diz: e por avareza farão de vós negócios. Você não está sendo um negócio desse tipo de coisa? Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha, a perdição está esperando lá no final, onde Deus vai separar o trigo do joio. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, olha só, nem os anjos caídos, eles estão reservados para o juízo ainda, juntamente com todos os seus sequazes vividos na face da terra, que praticaram o mal e não se arrependeram. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Então, nós não devemos nos preocupar tanto quando nós vemos tanta impiedade, que estão falando mal de nós, que estão inventando, que estão julgando. Jesus disse: a única coisa que vocês não façam é julgar. E olha dentro de você, eu olho dentro de mim, eu julgo. Eu tenho certeza que eu julgo alguém de forma incorreta uma vez, pelo menos uma vez, ou 2 ou 3 por dia. E aí, lá no meu leito à noite, eu vou examinar a minha consciência. Senhor, eu pequei, que miserável que eu sou. Ainda bem que a tua graça me guarda, a tua graça goteja durante esse dia
sobre a minha vida, para eu não ser consumido, Senhor. Obrigado pelos livramentos vistos, pelos livramentos não vistos. Amém? Então, essa era mais ou menos o que eu queria expor aqui sobre, né, lendo esse versículo no 2 Pedro 2, é o que vai acontecer aqui. 4, 5, 6 era o que ele estava falando lá sobre isso. É a oração dele com uma aplicação, né? Uma outra coisa também que Spurgeon vai falar, eu já falei para vocês que eu estudo vários, né? Matthew Henry também. Essa semana não deu tempo de eu ler Matthew Henry, mas eu escuto vários pregadores que expõem a palavra assim diretamente, né? Eles não falam de si, não dão testemunho, eles falam da palavra em si, eles expõem versículo por versículo e eu aprendo muito. Claro que eu não posso nem falar tudo que eu aprendi, porque eu guardo para mim. Mas eu quero também passar alguma coisa para vocês, para que vocês sejam abençoados como eu fui. E Spurgeon ele vai falar como nós podemos entreter 2 convidados no nosso coração. Né? Vai ser uma forma hostil. O diabo e Jesus. Né? Porque ele fala assim, uma frase que eu anotei aqui: a sala do nosso coração somente será visitada por Jesus, por Deus, se nós não tivermos o diabo escondido no porão do nosso coração ou dos nossos pensamentos. Querem que eu leia novamente? Porque é muito profundo e nós fazemos isso, gente. Muitas vezes temos o diabo lá. Sabe o que é? É aqueles pecados que nós fazemos, que nós imaginamos que nunca ninguém vai descobrir, que ninguém vê. É só eu que estou vendo. Então, ele fala assim, a sala do nosso coração somente será visitada se nós não tivermos o diabo escondido no porão do nosso coração ou dos nossos pensamentos. Quantas vezes o diabo está lá no porãozinho, né? E nós damos manija, como se diz, Dona manija em português? Nós damos corda, né? Nós damos corda para o inimigo. E às vezes escondemos ele lá no fundinho do nosso coração e dos nossos pensamentos. Não dê lugar. Gente, se você medita na palavra de Deus, você não vai dar lugar, porque quando ele vir te atacar, você já sabe o versículo que você vai falar. Ou Jesus não respondeu, não viverá de pão, né? Quando o diabo quis atacar, o que foi que Jesus respondeu? A palavra de Deus. Nós devemos ter a palavra de Deus na ponta da nossa língua para que nós possamos responder o inimigo e não ficar aprisionando ele lá no porão do nosso coração e dos nossos pensamentos. O 7 diz, mas por causa do seu grande amor, eu posso entrar nos pátios, olha só, da tua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o teu santo templo. Davi estava numa condição que ele não estava no santo templo, mas eu não consigo me orientar, e os judeus eles eram tão orientados porque eles tinham que ser aprovados essa matéria de geografia muito bem, tirado um 10, porque eles tinham que saber ao lado que estava o templo, que nessa época, quando foi escrito esse salmo, é claro que o templo ainda não existia, tá? Quando ele foi composto, esse salmo, o templo não existia. Mas ele já, no seu coração, ele tinha tanto desejo, né, de construir o templo, que o seu filho foi o que construiu, porque não tinha tanto sangue em suas mãos. Deus não deixou Davi, Deus falou a Davi que não iria deixar pelas mãos deles, que havia passado muito sangue. E aí ele usou Salomão, né, para poder realizar aquele sonho de Davi. Mas era a tenda representada o templo, era a tenda, era o tabernáculo, e ele daquele lado que estava, ele se prostrava e buscava a Deus. Porque nós vemos outra relação de Daniel, quando ele fala lá que ele abria a janela e ele olhava para o lado do templo, e ele orava 3 vezes, né? Ele orava 3 vezes, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Temos vários exemplos aí para não nos esquecermos e orar a Deus. O versículo 8, nós já vamos estar terminando. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faz-me com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás
comigo. Então, ele estava conduzindo essa oração à justiça de Deus, ao caminho de Deus, à forma que Deus queria que ele fosse. Por se acaso, Senhor, ajuda-me a eu fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a que eu seja reto. Senhor, a que eu seja santo, que eu tome decisões sábias. Porque eu quero que os meus inimigos vejam que tu habita em mim. Deus habita em você? Deus habita em mim? Então, nós devemos ter essa preocupação quando entramos na oração. Vocês sabem lá que nós já falamos que colocamos a lenha no altar, o pão deve ser trocado. E agora, nós devemos pedir perdão a Deus, né? Colocar o altar em ordem aí, para que nós sejamos guiados realmente pela vontade de Deus e não pela nossa. Muitas vezes nós somos guiados pela nossa vontade. Quando é que nós vamos comprar alguma coisa e pedimos ao Espírito Santo? Eu tenho tido, assim, experiências maravilhosas. Senhor, eu quero comprar uma máquina de lavar, por exemplo, né? Isso aconteceu. Aí eu passei na rua, alguém estava vendendo a marca que eu queria, tudo. Eu falei, eu vou perguntar, né? Tá 4.500 a máquina que eu quero, eu não tenho condições de comprar. Mas, Senhor, vai na frente preparando. Eu só oro assim, vai na frente preparando. Senhor, hoje eu vou sair, eu preciso de tal coisa. Dirija e vai lá, tá pela metade do preço, gente. É muito lindo, muito lindo. Você fazer isso até para comprar. Será que é de vontade de Deus de eu comprar? Né? Nós mulheres que somos compradoras compulsivas, eu tenho falado para meu esposo, me ajuda eu não comprar, porque eu sou compulsiva. Eu posso esperar? Faz eu, chacoalha eu, fala. Ele não precisa chacoalhar tanto, né? Ele só fala, ontem eu queria comprar. Não, espera mais um pouquinho, não dá para esperar? Ai, tá bom, vou esperar. Aí quando chegamos, eu falei, ó, não vai me dar os parabéns? Não comprei nada. Então, nós devemos estar assim, segundo a vontade de Deus, fazer tudo segundo a vontade de Deus. E essa era a oração né, que ele expressava ali no versículo 8. O 9 diz, não se pode confiar no que eles dizem, olha só, pois só pensam em destruir. Nós não estamos vivendo num mundo assim, gente. É tão tremendo, né? Eles dizem, pois só pensam em destruir, a sua conversa é uma bajulação macia, através das leis, né? Nem preciso comentar. Mas está cheia de engano e morte. Que coisa tremenda. O Canadá, até algum tempo atrás, ele era o melhor país para se viver. Eu acredito que siga sendo um dos melhores países para se viver. Mas lá é tão avançado essa sutileza, né? Essa forma de destruir, que já está todo organizado, que se você quiser casar com o teu cachorro, você casa. Sem problema nenhum. É problema nenhum, ninguém tem que se meter. Meu Deus, gente, já tá acabando a minha bateria aí. Ainda bem que eu tô acabando aqui também. Já vou fechar, vou ler, não vou comentar tanto. Então, não se pode confiar, porque o mundo tá perdido. E também nós não devemos nos preocupar, né? Esse versículo é muito pesado. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Não se preocupe com as calúnias que você tem recebido. No julgamento, eles vão ter que confessar a verdade sobre o que você é fiel. Lá naquele julgamento que eu sempre falo, as pessoas que falaram mal e não se arrependeram falaram assim, não, era verdade, eu menti sobre essa pessoa. Eu menti. Ele era fiel lá na terra, verdade. Eu tinha inveja, eu falava mal dele porque eu não gostava, porque eu nunca tive Deus na minha vida. Eu falava que eu era cristã e não era, porque, olha, gente, tem cristão que faça meu favor, vive numa fofoca 24 horas. E quando você vive num ambiente de fofoca, se você não se cobrir com essa proteção e deixar resbalar, você entra nesse negócio. E o teu psicológico fica abalado. Eles são como um sepulcro aberto. Jesus vai falar, sepulcro aberto. Você aguenta o cheiro? E às vezes, como cristãos, nós nem conseguimos mais sentir, já nos acostumamos com o cheiro do pecado, já estamos caídos lá no sepulcro aberto, né? Romanos capítulo
12, versículo 1 e 2, disse: rogo-vos, pois, irmãos, Paulo vai dizer, pela compaixão de Deus. Essa compaixão de Deus, ele estava falando pela compaixão de todas as bênçãos que nós vamos receber até o versículo 11. Depois, a partir do 12, começa as regras que nós temos que fazer para poder merecer tudo que ele tinha escrito até o 11. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, tem que imaginar, tem que pensar, tem que estar lá no culto, não tem que estar no celular. Muitas vezes eu tô no celular, que eu tô compartilhando para ver se eu consigo chegar em mais alguém que não é cristão e tal, compartilhar no Facebook, mas muitas vezes nós estamos desconectados, né? Que o nosso culto, principalmente na hora da palavra, seja racional. E o 2 disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não está sabendo qual é a perfeita e agradável vontade de Deus? Comece a se encaixar, a não cair no sepulcro aberto, a não se acostumar com o cheiro, com o fedor do pecado. Se separe, não os conformeis. Conformar vem da palavra forma no grego. É uma forma, literalmente. Você não pode calçar a forma do mundo, você tem que calçar a forma de Deus, você tem que ir pelo caminho estreito, tá bom? Vamos terminando aqui o 10. Disse: condena e castiga, ó Deus, a oração de Davi, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as suas leis e se revoltam contra Deus. Porque muitas vezes que nós vemos injustiça, vemos pessoas lá transgredindo, roubando, porque nós nos conformamos. Nós não vamos no quartinho da oração e, por exemplo, oramos esse versículo aqui: Senhor, faz alguma coisa. Deus está esperando que você se coloque em oração, que a igreja se coloque em oração, para que nós possamos viver dias ameno. Dias ameno. Devemos perdoar nossos inimigos, mas os inimigos de Deus, se não se arrepender, serão castigados. Era isso que Davi estava falando. Não que você comece a orar e né? Não. Você vai perdoar os teus inimigos, porque você sabe que lá no final, se eles não se arrependerem, eles vão ter que confessar: olha, eu menti aquele dia, eu falei mal contra essa pessoa, ela era uma pessoa realmente de Deus e eu menti. Por quê? Motivo, né? Porque é um sepulcro aberto, mentiroso, lisonjeiro. Falam suavezinho. Gente, se vocês verem a imagem do Bin Laden, vocês olham essas pessoas que fazem maldade e vocês olham assim, o olhar delas te transmite e te engana, porque ele transmite assim uma coisa tão falsa. É falsa, mas às vezes você não consegue, a tua mente não consegue pensar que aquela pessoa de tão suave que fala, de tão manso que fala, parece que ele não tem aquela maldade, toda aquela maldade. Veja lá no YouTube algumas reportagens dele para você ver. Parecia que ele era um santo. Gente do céu, pelo amor de Deus. O 11 diz: mas os que buscam abrigo em ti. Olha só, já começam as promessas aqui para nós. Mas os que buscam abrigo em ti, contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Aleluia! Eu falo sempre aqui, ó, gente, parem de usar droga, parem de buscar alegria no TikTok, sei lá onde. Eu também faço TikTok, mas eu faço o meu trabalho, que é o de Deus. Eu não fico lá 24 horas naquele negócio, gente. Encontre a dopamina, a alegria verdadeira na palavra de Deus, porque é ela que vai te dar as respostas. Deus vai lutar por você. Olha só: mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão. Mesmo que estivessem lá na guerra, como ele estava, chorando a noite inteira, mas ele tinha motivo também de cantar de alegria e saltar, porque tu os defende. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Nós encontramos só... Gente, de onde nos virá o socorro? De Deus. O socorro vem de Deus. Nós vivemos por fé e não por vista.
Quando que vamos aprender isso? Vivemos dirigidos pelo Espírito Santo e às vezes nos acontece alguma coisa mal, é porque nós não perguntamos, né? Não perguntamos para Deus, eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu tenho um testemunho lá da Argentina, eu falei, Senhor, eu orava, Senhor, eu vou pela BR, vou pela 7, eu vou pela 3. Lá eram números lá em Marituju, onde nós morávamos, na Argentina, na costa, na costa atlântica. Eram números as ruas. Então o Espírito Santo falava, vai pela BR, eu ia pela BR. Aí um dia Deus falou pra mim, vai pela 7, o Espírito Santo, né? Aí eu falei, fui pela 7ª quadra, tem muita areia nessa quadra, eu vou lá pela 3 que tem asfalto. O Espírito Santo já tinha orado, o Espírito Santo vai pela 7. Eu peguei, fui pela 3 e caí. Fraturei esse osso aqui, que agora não lembro o nome, ocular, né? Ele soldou assim, ó, um em cima do outro. Eu tenho um vultinho aqui. Por desobedecer. Às vezes a nossa desobediência, nós não somos guiados, não fazemos valer na nossa vida o versículo que tá lá no capítulo 7:5, 5:7, de 2 Coríntios, que fala, não vivemos por vista, senão por fé. Vivemos por fé e não por vista. Nós somos diferentes. O 12 diz assim, pois tu, ó Senhor, abençoas os que te obedecem e a tua bondade os protege como um escudo. Não se preocupe. Deus é o teu escudo. Nós já vimos aqui nos outros salmos que o escudo como ele tem escudo que rodeia. E Deus te rodeia. Deus é o teu escudo. Mesmo que você esteja aflito, seja como aquela mulher que o filho estava morto e a pessoa perguntou, como você está? Tudo bem, tá tudo bem. Que você não precise contar para ninguém os teus problemas, só conte para Deus e comece a dançar, saltar, adorar e agradecer a Deus. Se você tem certeza de que Ele é o teu escudo, que Ele vai te proteger e vai te dar a resposta. Como nós vamos ver nos próximos salmos e na história lá, se você quiser ler, de Absalão, de que Deus deu a vitória para ele, porque ele tinha um chamado. Ele era uma pessoa especial, tá bom? Deus abençoe vocês, será até domingo que vem, se Deus quiser.